no chat, sejam muito bem-vindos. Mais uma reunião nossa, né? Uma apresentação. O Tiago é um grande amigo aí de pesquisa, de docência, amigo pessoal aí que a universidade me deu, né? A gente já se conhece há alguns anos e a gente teve a oportunidade de trabalhar junto aí nos últimos anos. Acho que alguém está com o áudio ligado, não sei se sou eu ou se é algum colega. Deixa eu ver. Sou eu mesmo. Tá um chiadinho, mas deve ser do meu. O chiado, se tiver um chiado muito ruim aí, pode ser não. que... Não, mas tá tranquilo, fica de boa. Tranquilo? Se tiver muito tranquilo. ruim, eu desligo aqui o ar. Não, tá ótimo. Cara, queria agradecer a sua participação aqui com a gente. A gente está iniciando aí uma trajetória de conhecimento, né, de estudos, de apresentações. A gente tem docentes, a gente tem muitos discentes, né, que fazem parte. A gente sabe o quanto é difícil hoje, principalmente para o aluno de graduação, ter a oportunidade de vivenciar, de participar de grupos de estudos, de pesquisa. Então, a ideia é inicialmente essa, da gente estar contribuindo aí com o conhecimento, com as informações e também, né, futuramente aí facilitar todo o processo acadêmico, né, tanto dos discentes que possuem interesse nas iniciações científicas, posteriormente aos seus cursos, manter também o processo de pesquisa, quanto aos docentes aqui da minha casa que possuem interesse no stricto sensu e também de produção, né, acadêmica. E por isso que a gente fala de estudos, né, estudos epidemiológicos na área da saúde, na área da educação, na área da gestão, que são áreas que a gente acaba atuando, né, dentro da área da epidemiologia, porque a gente tem a preocupação de verificar as causalidades. Então, não tem pessoa melhor para estar falando, né, hoje aí, desse tema de envelhecimento, de fisiologia, de compreensão, né, do corpo humano em relação ao externo do que você, né, pela toda a sua vivência e sua trajetória. Então, queria te agradecer, Tiago, por essa parceria, né, que a gente tem feito aí nos últimos anos na área acadêmica, você sempre presente aí nos eventos, nas palestras que a gente te convida. E queria deixar você um pouquinho à vontade para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, para que as pessoas também possam te conhecer. Tá bom, meu amigo? Obrigado mais uma vez e fica à vontade, tá? Maravilha, Erdizão. A satisfação é toda minha de participar, né, de ver mais um grupo de pesquisa se desenvolver e crescer. Acho que alguns de vocês aí, a Júlio, conheço pessoalmente. A Stephanie, eu não sei se ela está fazendo parte aí também, mandou mensagem ontem dizendo que teria interesse de participar. Enfim, todo mundo que está presente agora e todo mundo que vai ingressar mais para frente. A você, parabéns aí pela iniciativa, né? Muito importante a gente fomentar ações, estratégias, para que principalmente a nossa educação física, eu não sei se tem pessoas de outras áreas aqui de formação. Na verdade, a gente tem um grupo de diversas áreas do conhecimento. Então, a gente tem fisioterapia, biomedicina, pedagogia, fisioterapia, nutrição, educação física. Na verdade, como a nossa linha é em cima de desenhos, estudos epidemiológicos, e aí a ideia é que cada um, em cima do seu interesse, da sua expertise, venha desenvolver os seus trabalhos, né? Então, a gente tem todas as áreas do conhecimento. Isso, então, isso reforça, né, a importância da enfermagem, né? A Carolina Farias acabou de escrever aí. A gente arriscaria dizer que a gente vive um paradigma, né? Pensou em saúde, associa saúde à medicina automaticamente. E todas essas áreas aí que hoje ajudam a construir o Labes e a proposta de vocês, né, a pesquisar, desenvolver projetos na área de epidemiologia, são áreas extremamente importantes, tão ou mais importantes do que a própria medicina, né? A gente falha muito, peca muito no que diz respeito à prevenção, profilaxia, né? No que diz respeito ao exercício físico, profilaxia do exercício, para promoção, manutenção de saúde e qualidade de vida, é muito pouco abordado. As pessoas têm uma pegada, um apelo que às vezes é lá daquele extremo do alto rendimento, da estética, enfim.
E é uma satisfação muito grande, Edizão, participar desse processo aí da construção do Labese. Conta sempre comigo, tá? Minha formação, sou profissional de educação física, acho que eu posso compartilhar minha tela aqui, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o slide. Enquanto eu vou tentando aqui... Ah, tá. Consegui. Acho eu. Todo mundo consegue visualizar aí os slides? Sim? Tá. Apresentaçãozinha em PowerPoint. Então, eu sou profissional de educação física, né, minha formação original, educação física. Depois eu fiz 3 cursos de pós-graduação, um relacionado aí à área escolar, o primeiro. O segundo relacionado à reabilitação cardíaca e prescrição de exercício físico para grupos de, entre aspas, risco, cardiopatas, pessoas com doenças crônicas. Então, talvez seja esse um ponto de interseção, um ponto comum com as diversas áreas da saúde. Depois da minha formação aparecem outros pontos aí que me permitem discutir com áreas que não somente educação física. Depois eu fiz uma especialização em ciências da performance. Depois eu fiz um mestrado em neurociência e concluí meu doutorado no final do ano passado na área de imunologia. Então, principalmente, quando a gente fala de doença crônica, quando a gente fala de neurociência e de imunologia, a gente aborda inúmeras áreas de pesquisa e de intervenção profissional. Hoje, o que eu trouxe é o assunto que a gente vai discutir, aprofundar um pouquinho, é sobre envelhecimento. Na verdade, uma provocação: por que envelhecemos? Por que envelhecemos? Né? Então, o grupo de pesquisa que eu coordeno, o GPEX, Grupo de Pesquisa Excesso de Exercício, se propõe a falar de exercício físico e estresse impactando na fisiologia do atleta até a pessoa que busca o exercício físico ou outras estratégias anti-estresse, estratégias de qualidade de vida lá no processo de envelhecimento. Por que envelhecemos? Basicamente, a ideia é a gente discutir esses 3 pontinhos aí. Quais são as principais teorias do envelhecimento? Por que é importante a gente, no mundo onde cada vez mais buscamos como fazer, como prescrever, como montar um estudo, como publicar, como ganhar dinheiro, como ser feliz, é importante a gente parar sempre que possível. A base lá da filosofia é o questionamento. Então, para a pesquisa também é muito importante questionar. Antes de escrever alguma coisa, questione o porquê de você estar fazendo aquilo, né? Por que envelhecemos? Por que envelhecemos? Para que, a partir desse conhecimento que a gente adquire, a gente partir para estratégias de intervenção mais eficientes e eficazes, se é que a gente poderia dizer isso, mais eficiente, mais eficaz, né? Existem várias áreas complementares do saber, e você falar que uma é mais eficiente, mais eficaz do que a outra é um pouquinho complexo, né, e forte. Então, teorias do envelhecimento. Quais são as principais teorias do envelhecimento vigentes no momento? Por que envelhecemos? A gente vai discutir o remodelamento da imunidade. Esse é o foco principal, né? Uma das teorias que cada vez mais é discutida, principalmente ganha força, principalmente da última década para cá,
é um assunto que realmente, apesar de muita gente ignorar menos imunidade, a gente sabe muito pouco. Tanto é que vivemos uma pandemia de um vírus onde provavelmente ninguém vai descobrir uma vacina eficiente, única e eficaz para o resto da vida. Os vírus são seres considerados não vivos, têm uma capacidade de mutação genética muito rápida, então não existe vacina. Então, que história é essa aí de imunidade? A gente sabe muito pouco de imunidade. Mas a gente sabe, a gente ignora um pouquinho menos o processo de imunidade ao longo do tempo. Então, o que acontece com a nossa imunidade ao longo do tempo? E lá para o final, do meio para o final da apresentação, a gente vai reforçar a questão estilo de vida, lifestyle, que vai muito além do exercício físico. O exercício físico é apenas um dos pilares do lifestyle. E imunossenescência, que é o envelhecimento das nossas células a partir de alterações no sistema imunológico. Tá? Nosso objetivo é discutir o porquê hoje do fenômeno de envelhecimento. Para isso, eu trouxe um artiguinho fantástico. A gente vai focar em 4 ilustrações desse artigo fantástico, publicado em 2014 nessa revista aqui. Dá para ver o meu cursor, a setinha aqui do meu mouse, Erdizão, ou alguém que puder dar. Dá para ver. Opa, show de bola. Então a gente tem aqui, ó, uma publicação de 2014 do Brain, Behavior and Immunity, ok? O título dessa revisão, tá, é Envelhecimento e Imunidade, o impacto de intervenções comportamentais. Então, reforço aquilo que eu falei lá atrás. Exercício físico é apenas um dos pontos relacionados ao lifestyle, à intervenção comportamental. Importante que seja dito isso, embora eu seja profissional de educação física entusiasta, pratique pra caramba e fale pra caramba para as pessoas praticarem também. O Erdi certamente já falou aí, nas discussões de vocês, ele certamente já deve ter refletido sobre a hierarquia de evidência científica, tá, para revisões, meta-análises, revisões sistemáticas e tal. Então, para uma revisão de literatura comum, narrativa, como é o caso desse artigo, o nível de evidência para aquilo que é colocado, a base para sustentar determinadas afirmações é o mais baixo, ok? Mas a gente não pode esquecer que na ciência, muitas das coisas que a gente sabe hoje, na prática, sem eu não gosto dessa palavra, mas eu vou utilizar agora, sem comprovação. Comprovar é muito forte para a ciência, né? A gente é regido por teorias na área da saúde, não por leis. Então a ciência está sempre atrasada, mas existem insights que são muito positivos e que, com base em inúmeros estudos, que não necessariamente aqueles duplo cego, etc., eles podem subsidiar ou podem conferir informações para a gente intervir de forma diferenciada na prática, tá? Essa revista, ela tem um fator de impacto bem legal, 6,6, tá? Então, pesquisador brasileiro que consegue, às vezes, publicar aí um fator de impacto 1, comemora pra caramba. Às vezes a gente vibra por publicar em revistas que nem fator de impacto tem, então essa revista ela tem fator de impacto 6,6, é bastante considerável. Bom, o Brasil está envelhecendo. Quem ia falar alguma coisa?
Desculpa. Perdizão? Não? Ninguém? Então vou voltar aqui para a apresentação. Às vezes o colega entra, aí aparece um chiado, tá? Mas pode ficar à vontade, e no final a gente abre para as perguntas. Fique tranquilo. Se quiser aí parar, discutir... Não, fica à vontade. Aí no final a gente bate. Obrigado. Bom, então, de acordo com essa revisão de 2002, eu devo ter lido essa revisão lá, ter sido um dos primeiros artigos que eu li em pós-graduação, 2006, 2007, né? Quer dizer, tinha 5 anos depois dessa revisão ser publicada. Eu li essa revisão e falava assim, caramba, olha que legal, Brasil, em 1950, ocupava a 16ª colocação no ranking no ranking de pessoas com 60 anos ou mais. Em 1950 era algo em torno de 2 milhões de pessoas. E aí, em 2025, lá em 2002, quando foi publicada, a expectativa seria de que o Brasil passasse para a 6ª colocação nesse ranking com pessoas de 60 anos ou mais, né, com mais de 32 milhões de pessoas. Então, existem boas e más notícias por uma perspectiva epidemiológica, que é o foco do Labese. Boa notícia, vive-se mais, a expectativa média de vida aumentou, vive-se mais. Isso é bom. Agora, quais seriam as más notícias? Estilo de vida, às vezes, para você sustentar, para você se manter, você tem que trabalhar muito mais do que aquelas 40 horas semanais preconizadas por lei, por entidades de saúde, etc. As pessoas hoje em dia cada vez mais adoecem, né? As doenças crônicas não transmissíveis, DCNTs, cada vez mais acometem as pessoas. Doenças do metabolismo, síndrome metabólica, obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia, doenças neurodegenerativas, doenças músculo-esqueléticas, diversos tipos de câncer. As 4 doenças que mais matam no mundo, adultos no mundo, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, doenças pulmonares e câncer. Né? São as 4 doenças crônicas não transmissíveis que mais matam adultos no mundo. Essas doenças, vive-se mais, é bom, mas a gente adoece muito. Essas doenças geram... Todo mundo vai morrer um dia, né? Então, por que é uma notícia ruim? Porque essas doenças, elas geram dependência funcional. Né? Imagina você, vive, nasce, cresce, desenvolve, vive sem ajuda de ninguém para ir ao banheiro, para amarrar o seu tênis, né? Para fazer as coisas básicas, as atividades de vida diária básicas e instrumentais, AVDs, né? A epidemiologia trabalha muito com esse termo, AVD. Então, você do dia para a noite, não existe hoje remédio para amarrar bem um tênis, calçar melhor o sapato, se vestir, pagar uma conta, tomar banho, se secar. Então é sério, dependência funcional. Vira um círculo vicioso, né? Passo a depender de alguém dentro da minha própria casa, entro em depressão, depressão, doença crônica. Gastos intangíveis nos sistemas de saúde, 70% a 75% do que se gasta hoje no SUS é para tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. E muito sofrimento, né? Todo mundo vai morrer, mas uma coisa é você morrer tendo passado pela vida alegre e possivelmente feliz. Outra coisa é você passar pela vida triste. Então essas são as mais perspectivas e é aí que entra a importância da gente discutir inúmeras estratégias de epidemiologia, com exercício físico, com dieta, com nutrição, com terapia, enfim, com tudo relacionado ao lifestyle para amenizar
suavizar esse impacto tão ruim do processo de envelhecimento dependente. E esse artigo de 2011, né, que é uma revisão muito boa, que reúne as principais teorias do envelhecimento até então, quer dizer, esse artigo ele está fazendo aí 9 anos, de 9 para 10 anos, ele provavelmente deve ter começado a ser escrito em 2010, então ele já tem 10 anos, né? Vocês percebam que as principais teorias incluídas nessa revisão não incluem a teoria do processo, a teoria do sistema imune ser desequilibrado ao longo dos anos. Então, isso reforça aquilo que eu falei lá no início, né? O que a gente está trazendo aqui de conteúdo é realmente da fronteira do conhecimento, embora a revisão seja de 2014. Então, de acordo com esses autores, em 2011, tá, quais seriam as principais teorias do processo do envelhecimento? Por que envelhecemos? Temos lá, teoria evolucionária, os genes que constituem as nossas células nucleadas, eles se tornam deletérios ao longo da vida, eles vão sendo deteriorados. Isso, e vejam, cada uma dessas teorias impacta no desenvolvimento de outra, tá? Ou seja, elas estão associadas. Aí tem a teoria molecular. Mutações acumuladas na expressão genética reduzem a eficiência nos processos de síntese de proteínas. Ou seja, se eu tenho problema nos meus genes, quem é o governador da célula nucleada? Ele está abrigado, o governador está abrigado, ele está dentro de uma sala, está reservada na célula nucleada. Essa sala reservada é o núcleo. E o governador é o gene, né? O nosso código, a nossa informação genética. O tempo todo, essas informações genéticas serão ou são cruciais para que haja síntese de proteínas ou suspensão de síntese de proteínas. Quem são essas proteínas sintetizadas por ribossomos, né? Enfim, por outras estruturas ali das células, mas que recebem ordem do núcleo para tal? As proteínas são enzimas. Né? Sem enzimas, a gente não sobreviveria depois de uma churrascada. Né? Você vai comer uma carne, se você não tiver enzima para acelerar as reações metabólicas, você morre, porque não tem condições, né? Ficaria anos para a gente conseguir digerir a carne do churrasco. Então, essas proteínas são proteínas estruturais, essas proteínas são proteínas que constituem hormônios. A gente poderia falar aqui de sobrevivência da gente agora somente através pela síntese ou repressão da síntese de proteínas. Então, se eu tiver um problema na minha genética, nos genes que constituem, que estão abrigados lá no núcleo, consequentemente, eu terei impacto na produção de proteínas. E são as proteínas que vão fazer quase tudo relacionado ao processo de homeostase, que é aquele equilíbrio orgânico crucial para a manutenção do nosso organismo saudável. Aí, ó, outra teoria. Controle neuroendócrino. Alterações no controle da homeostase. Por quê? Porque eu tenho déficit na síntese de proteínas. Proteínas, andropausa, menopausa, né? A gente tem hormônios, a maioria dos nossos hormônios é de origem proteica e não de origem derivada de colesterol, como a testosterona e progesterona e por aí vai. Aí tem a teoria dos radicais livres, estresse oxidativo, que isso é assunto para 10 apresentações daqui por si só para falar de estresse oxidativo, ou seja, quando eu tenho um desequilíbrio entre agentes oxidantes e antioxidantes, eu posso ter dano, inclusive no DNA, que pode fazer esse círculo aí funcionar de maneira muito
negativa para o nosso processo de envelhecimento. Tem uma teoria que talvez seja a mais famosa de todas, a teoria do encurtamento dos telômeros. Os telômeros são estruturas terminais não codificantes dos nossos cromossomos, servem lá para, na hora da divisão celular, parte dos nossos genes não se perderem no meio do caminho. Então, a gente tem essas principais teorias sendo exaltadas nessa revisão. E a teoria do desequilíbrio no sistema imune? É aquilo que a gente vai conversar a partir de agora. Então, vejam, conforme a nossa vida útil, né? Conforme lifespan, vida útil, conforme a gente vai vivendo, né? Nasceu, começa a crescer, se desenvolve, vive, inúmeras alterações fisiológicas acontecem com a gente. Aquelas alterações do slide anterior são as mais básicas lá. Se a gente pensar que o organismo é constituído de inúmeros sistemas, quais são os sistemas orgânicos? Sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema respiratório, renal, digestório, imunológico. O organismo é constituído por sistemas, por sua vez, esses sistemas são constituídos por tecidos e esses tecidos, por sua vez, são constituídos por células, por sua vez, são constituídos por moléculas, e aí entra lá naquele slidezinho anterior. Moléculas podem ser macro, micro, por sua vez são constituídas de elementos químicos, por sua vez são constituídas de átomos, por sua vez são constituídos de elétrons, prótons e nêutrons. Estão lá no nível mais básico, abaixo do nível molecular. Tudo que acontece ao longo do tempo vai impactar na nossa homeostase. Homeostase remete à eterna e constante busca pelo estado de equilíbrio orgânico, que é crucial para a manutenção de todas as funções sistêmicas. E é crucial para a preservação da saúde plena do organismo. Mas no envelhecimento ocorre um desequilíbrio. Então, algumas alterações relacionadas à idade, funcionais, fragilidade. Tiagão, diga-me. Licença, desculpa. O slide ele não está aparecendo para gente. Ele está aparecendo para você, mas para a gente ele não está. Vê se você consegue, de repente, sair e colocar de novo. Ah, tá. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai. Foi, apareceu aqui. Né? Obrigado, amigos. Tá. O ruído tá muito ruim aí? Ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo, tá de boa. Se tiver ruim, avisa aí. Tá ótimo. Então temos lá as alterações relacionadas à idade, tá? Fragilidade. Essas alterações são alterações funcionais, tá? Fragilidade, aumento de suscetibilidade a doenças crônicas, senescência, envelhecimento do sistema endócrino, envelhecimento do sistema imune, alterações neurológicas, cardiovasculares, alterações da funcionalidade das células, do metabolismo, do processo de proliferação, divisão celular e proliferação de novas células, isso tudo causado por alterações do DNA, alterações epigenéticas, tá? Que são alterações no fenótipo. Nós não somos apenas o que herdamos, a genética, nós somos a interação do que herdamos com os estímulos ambientais, que essa é uma das conclusões que a gente vai ver lá na frente. Que estímulos ambientais são esses? O que a gente faz no dia a dia que vai impactar diretamente nessa nossa vida útil? Exercício físico, é o que a gente pensa, nossa fé, não é religião, fé, é o que a gente come, as nossas horas de sono, as drogas que a gente consome. Não estou falando de droga ilícita, não. Cafeína, né, que todo mundo bebe pra caramba, droga mais consumida no mundo, substância psicoativa, né? Enfim, essa é a visão geral. A gente envelhece porque a homeostase ao longo do tempo ela vai sendo perturbada naturalmente
no decorrer da idade. Agora, o que é que impacta diretamente aqui? Eu vou voltar esse slidezinho porque eu acho que ninguém viu, né? Esse aqui todo mundo viu, do Brasil envelhecendo. Esse daqui é aquela síntese das teorias do envelhecimento. Então, essas teorias aqui, todas elas que eu falei, impactam nessas alterações funcionais. Mas tem a tal da teoria do sistema imune. Tá? Tem a tal da teoria do sistema imune que a gente vai dar uma ênfase maior agora. Então, nessa figurinha aí, o que é que a gente vê? Tá? A gente tem aqui a aging, envelhecimento, tá? Processo de envelhecimento. Por que o sistema imune ele vai se deteriorando no decorrer do tempo? Porque nós temos uma reduzida expressão de receptores de macrófagos. Quem são os macrófagos? Tá? A gente tem glóbulos brancos ou leucócitos, todo mundo já ouviu falar. Tá? São as células do nosso sistema imunitário, do nosso sistema imune. Quais são essas células? Macrófagos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, células dendríticas, monócitos, linfócitos B, linfócitos T, células natural killer. Nós temos um repertório de células e os macrófagos eles têm um papel crucial na identificação de patógenos. São elementos estranhos sobre o qual nós estamos o tempo todo em contato. Não apenas vírus, né? Quem aí é muito alérgico, né? A pessoa que é alérgica à poeira, ela vai identificar como não sendo própria aquela partícula microscópica que não dá para ver que você está ingerindo o tempo todo. Então, a alergia é um processo de hipersensibilidade do nosso, provocada pela hipersensibilidade da reação do nosso sistema imune. O macrófago ele tem um papel crucial na identificação de patógenos. Ora, se eu diminuo a capacidade dos meus macrófagos de reconhecerem algo que não é próprio do organismo, o que vai acontecer, né? Quando um vírus nos infecta, quando uma bactéria nos habita, quando um protozoário entra em contato com a gente, nós perdemos a capacidade de reparar possíveis danos. E aí, festa na gente. Reduzida a capacidade de MHC, tá? Que é um complexo de histocompatibilidade maior. Que diabo é isso? A gente precisa, quando o nosso organismo é habitado por algo que não é próprio da gente, a gente precisa orquestrar uma resposta imune específica. Tá? Não é qualquer célula que vai resolver qualquer problema. Imagina o seguinte, uma pessoa está andando de moto, o motociclista é atropelado por um carro, vai todo mundo lá em cima na hora para ajudar. Uns vão por curiosidade mesmo, né? Mas vai todo mundo lá, pá! Então, o que a gente tem ali? É uma lesão grave? É uma lesão moderada? É uma lesão leve? É uma escoriação? Pode levantar a moto e ir para casa? Se for grave, mas se for grave é um problema de concussão, ele vai precisar do suporte do neurologista, né? Do neurocirurgião. Se for uma escoriação leve e vai para casa, ele vai precisar de um outro profissional da saúde, não, de repente, ir para o hospital, né? Abrindo a possibilidade para ser infectado no hospital, enfim. Então, a gente tem componentes específicos para resolver problemas específicos de infecção. Então, a MHC ajuda a identificar a necessidade da gente diferenciar de forma específica para combater um patógeno específico. Ou seja, eu tenho uma reduzida capacidade no decorrer do tempo. Reduzida capacidade de quimiotaxia e fagocitose. Quimiotaxia é a capacidade que o organismo tem de inflamar um local onde eu preciso sanar, resolver um problema. Tá? Então a infecção está lá num ponto X. Como é que eu vou mandar os agentes do meu sistema imune para resolverem aquele problema específico? Quimiotaxia. Atração de agentes químicos. A minha quimiotaxia, no decorrer dos anos, é reduzida.
fagocitose, os macrófagos e também as células dendríticas, elas têm uma capacidade reduzida de fagocitose. Aí lembra lá da biologia celular, nos primeiros períodos da faculdade. Tá? Reduzida a capacidade de ir lá e fagocitar um corpo, elemento estranho. A gente fica mais vulnerável. Produção reduzida de citocinas. O que são citocinas? Não são células, mas são proteínas extremamente importantes, produzidas por essas células do sistema imunológico e por outros tecidos do corpo, que ajudam a orquestrar uma resposta imune específica contra um patógeno X, Y ou Z. Ora, a gente tem uma reduzida capacidade de produção de citocina. Eu fico deficiente na hora de desenvolver uma resposta imune específica. Piora da distribuição da capacidade migratória de células dendríticas, que apresentam antígenos, patógenos, elementos trans para diferenciação de células T, TH1, TH2, células pró-inflamatórias, anti-inflamatórias. Então, mais um fator que contribui aí para o nosso desequilíbrio imune no decorrer dos anos, tá? Em relação aos neutrófilos, os neutrófilos, eles são os leucócitos mais abundantes no nosso corpo, tá? Olha o que acontece lá com os neutrófilos. Perdem a sua capacidade de quimiotaxia, pioram a sua capacidade de tradução ou de transdução de sinal, né? A capacidade, imagina, eu perco a capacidade de me comunicar com o Carlos Herdi desenvolve lá um trabalho, eu não sei o que ele publicou, ele não sabe o que eu publico, a gente não se comunica, a gente não se vê, a gente não consegue construir algo legal, isso é ruim, né? Produção reduzida de superóxido, que é um ânion extremamente importante para matar. O neutrófilo também faz fagocitose, assim como o macrófago. Então, se eu perder a capacidade de produzir algo que é deletério para quem vai ser fagocitado, eu aumento a chance dele sobreviver no nosso organismo. Reduzida a capacidade de apoptose. Todos nós somos, ou todas as nossas células são programadas para nascerem, se multiplicarem, se dividirem, né? Algumas têm a maioria tem essa capacidade de reprodução, multiplicação, e depois elas são programadas para a morte, apoptose, programação de morte celular, morte celular programada. Se os neutrófilos ficarem em abundância, circulando no nosso sangue, a gente desenvolve doença autoimune, que não é nada positivo. E reduzida a expressão de TLR, que são os receptores de macrófago, capacidade desses macrófagos diferenciarem células T. Nessa imagenzinha aqui, a gente vê aí, né, alguns patógenos sendo identificados por células dendríticas, tá? Células T citotóxicas sendo apresentadas ou se diferenciando, tentando resolver esses problemas de infecção. As células dendríticas têm a capacidade de apresentar antígenos para as células T, tá? Os neutrófilos são fundamentais aí nesse processo de comunicação. Eu estava querendo falar com você. Aí, o diretor aqui já estava adiantando. Isso, show. E os monócitos são os circulantes no sangue, se diferenciam em macrófagos, também têm essa capacidade de apresentar antígenos para as células T. Então, todo esse processo, tudo isso que a gente acabou de conversar aqui, com o envelhecimento fica prejudicado. Mas tem mais, não é somente isso. Eu disse que como integrantes dos nossos glóbulos brancos e leucócitos, nós temos também, além de macrófagos, além de monócitos, células dendríticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, nós temos as células natural killers, são as assassinas naturais. Elas são importantes porque, na dúvida, se há uma célula infeccionada, infectada, na dúvida, a célula natural killer vai lá e extermina aquela célula infectada. Tá? Se há uma célula supostamente carcinogênica
ou com potencial para se desenvolver, se dividir de forma não ordenada, a célula natural killer vai lá e também vai lá e extermina, aniquila, né? E existem algumas formas, elas são altamente tóxicas, né? Elas têm essa capacidade aí citotóxicas, né? Elas têm a capacidade elevadíssima de exterminação de células potencialmente ou possivelmente infeccionadas. Elas utilizam também, produzem bastante citocinas, que são aquelas proteínas pró-inflamatórias. Então, interferon, gama, TNF-gama, IFN, né, TNF, IL-2, né? Então, o que acontece com essas células? São cruciais para a regulação da homeostase, tá? Num corpo saudável, mas que no processo de envelhecimento vai impactar totalmente no desenvolvimento na perturbação do nosso equilíbrio e no desenvolvimento das outras teorias, inclusive do envelhecimento. A gente tem um aumento no número dessas células para tentar compensar a redução da sua citotoxicidade, então aumento para tentar compensar algo, ou seja, aumento muito o número de células porque elas não estão tão eficientes assim. A tradução de sinais, ou seja, o potencial de comunicação entre essas células reduz a produção de citocinas, piora a capacidade de quimiotaxia, né, dessas células. Uma célula irmã, que são as células TNK, elas também sofrem um processo semelhante, o pior. Elas têm uma alteração de perfil TH1 para TH2, que, de acordo com algumas literaturas, né, e no meu doutorado eu me aprofundei, caí de cabeça nesse assunto, quando você tem uma alteração de citocinas de perfil pró-inflamatório TH1 e TH2, um desequilíbrio pode perturbar demais todos os nossos sistemas fisiológicos, né? E é justamente isso que acontece no processo de envelhecimento natural da idade, né? Se o lifestyle não for positivo, esse processo de envelhecimento é acelerado e a gente desenvolve inúmeras doenças, algumas das quais conversamos lá atrás. E a última figurinha aqui, antes da gente concluir, tá? Quase 40 minutos aí de apresentação. Além de tudo que a gente conversou, vejam que interessante. A nossa medula óssea, bone marrow, tá? Reduz a sua capacidade de estimular células tronco pluripotentes hematopoéticas. Ou seja, de onde vêm as nossas células brancas, os glóbulos brancos? Vem da medula óssea. Ora, posso reduzir o número, a quantidade total de leucócitos a partir desse déficit. Embora algumas populações possam ter a sua produção aumentada, como as células natural killer, de uma forma geral, o número de leucócitos pode reduzir, tá? E no local específico, especialmente a produção de células B, de linfócitos B. O que são os linfócitos B? Por que é linfócito B? Linfócito produzido no bone marrow, linfócito B, linfócito produzido pela medula óssea. E os linfócitos T são linfócitos T porque são amadurecidos no timo. Linfócitos T, de timo, tá? O timo começa a involuir a partir da adolescência. Então, quando a gente chega numa idade mais avançada e nós somos altamente dependentes, lá no final das contas, das células T para eliminar vírus, para eliminar bactéria, as células T são fundamentais nesse processo, nós temos as nossas respostas completamente deterioradas. E a gente está falando muito o tempo todo aqui de resposta contra vírus, bactéria, intracelular, extracelular, protozoário e tal, mas na verdade
imagina aí, principalmente quem é do exercício, vou trazer um exemplo do exercício. Eu vou fazer uma série de treinamento de força agora, uma sessão de treinamento de força. Eu vou gerar microlesão tecidual. Eu provavelmente vou permitir que haja extravasamento do conteúdo intracelular para o sangue. Ora, quem é que vai reparar esse dano? Houve lesão, houve extravasamento de conteúdo intracelular para o sangue. Agora o sangue tem elementos estranhos. O sistema imunológico ele participa do reparo de danos, sejam eles provocados por invasão de patógenos de antígenos, sejam eles desenvolvidos por danos próprios da exposição nossa do dia a dia. Né? Eu vou comer um podrão depois do jogo do Vascão aí, lá no Engenhão, no Maracanã, São Januário. Então, quer dizer, o que vem dentro daquele podrão, o que é que a gente precisa para reparar possíveis danos e não nos infectar? Precisamos da atuação do sistema imunológico. O sistema imunológico vai ser crucial na integração de todos os sistemas orgânicos e regulação da homeostase. Então, de uma forma geral, nós perdemos a capacidade de reproduzir células B, de reproduzir e diferenciar células T, né? Alguns detalhes específicos aqui das células B são deterioradas, assim como a gente viu lá nos macrófagos, nas células dendríticas, nos neutrófilos e nas células T, natural killer. Nós temos alterações específicas de células B e células T também. Tá? Nossa capacidade IgM, IgG, IgA, imunoglobulinas ou anticorpos são receptores flutuantes das células B. Eles perdem a sua capacidade. Né? Nós diminuímos a interação de IgM, né? Quem foi infectado por Covid, por SARS-CoV-2 ou por Covid-19, vai lá fazer um teste, reagente, IgM, opa, está infeccionado. Não, IgG, célula de memória, né? Ou anticorpo de memória. Não, já está salvo, está tudo bem contigo. Então, olha os anticorpos aqui aparecendo, né? E nós temos um prejuízo geral nessa capacidade, portanto, de reparo a partir de células B, linfócitos B e linfócitos T. Aí, como a gente começa a concluir a partir de agora, tá? O que é capaz não de reverter, tá? Mas de amenizar essa ladeira, ou a inclinação dessa ladeira para baixo que acontece com a gente no decorrer dos anos. Tá? Atividade física regular, ou exercícios físicos minimamente organizados, estruturados, nem pouco, nem muito. Consumo de energia reduzido. A gente não foi programado para ir treinar, pré-treino, sintópico, pós-treino, sintópico. É paradoxal. Quero hipertrofiar, ficar gigante. É paradoxal esse objetivo de estética, tá? Com o objetivo de envelhecimento, entre aspas, saudável, assintomático. Isso também é papo para a gente ficar aqui debatendo mais 10 dias. É muito legal esse paradoxo. Simples responder o porquê. Por quê? Dificilmente a gente vê um fisiculturista passar dos 100 anos sem desenvolver uma doença crônica não transmissível. Ele vai morrer muito antes disso. Mas existem 3 cidades no mundo onde as pessoas passam com facilidade dos 100 anos, com poucas doenças. Essas pessoas são ativas fisicamente e consomem pouca energia. Prática de comportamentos saudáveis. Então tem uma frase que eu gosto sempre, acho que é a frase uma das frases que eu carrego debaixo do braço. A genética carrega a arma e o ambiente aperta o gatilho. Todos nós fomos programados para nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Quer apertar o gatilho, queimar a largada, ou queimar esse processo, acelerar esse processo e adoecer? Seja fisicamente inativo, alimente-se mal, consuma drogas, durma pouco, né? Não tenha fé, pense negativamente, rumine pensamentos negativos,
exponha-se ao sol sem proteção nenhuma, ou não se exponha, não interaja socialmente. São os comportamentos saudáveis ou não que vão impactar no nosso sistema imune e em todo o restante. Então, essas condições ambientais ou modificáveis, elas vão, inclusive, além de tudo que eu falei lá atrás, vão diminuir a capacidade dos macrófagos pró-inflamatórios, tá, do tipo M1 se proliferarem dentro das nossas células de gordura. Quando esses macrófagos e as citocinas ou adipocinas pró-inflamatórias se proliferam, a gente tem um status de inflamação muito ruim, muito deletério. Quando você pratica esse lifestyle positivo, a gente tem uma predominância de perfil anti-inflamatório. Isso impacta de forma positiva no nosso processo de envelhecimento. Bom, um recado importante aqui para a gente encerrar, no que diz respeito ao exercício físico, que é a minha área de intervenção prática. Como pesquisa, a gente pode conversar na área da saúde como um todo. Educação física, medicina, enfermagem, biomedicina, farmácia, nutrição, fisioterapia, mas como exercício físico. A partir do momento que eu sei que existe uma incompatibilidade entre o processo de envelhecimento e determinados objetivos com o exercício físico, aqui nesse exemplo eu trago a musculação, eu como profissional tenho que ficar com o pé atrás e eu tenho que direcionar, encaminhar, estruturar, conversar, educar, utilizar todas as ferramentas, as estratégias que eu tiver, tá, para direcionar, para prescrever aquilo que me cabe dentro de um contexto mais favorável possível. Então, os 5 diferentes objetivos com exercício físico: estético, treinamento, profilático, terapêutico, recreativo. Quando eu vou trabalhar com uma população principalmente mais idosa, uma população que já sofre de doenças crônicas, eu não posso esquecer do exercício físico enquanto terapia, do exercício físico enquanto profilaxia, do exercício físico enquanto recreação, lazer. Tá? Algumas terminologias que eu vejo aí, fico abismado: no pain, no gain, para senhor, né? Com Parkinson, com Alzheimer. Né? Também não é tratar o senhor como um bebê, a gente precisa buscar equilíbrio nas nossas formas de intervenção, nas nossas formas de pensar aquilo que nos cabe enquanto intervenção. Esse é o meu recado, tá? Quem ainda não segue, a gente pode interagir lá no Instagram, do grupo de pesquisa, tem meu site, tem todos os canais aí para a gente conversar depois. Eu sei que o tempo de todo mundo é limitado aí. E abro as perguntas, Erdizão. Só mandar. Muito bom, meu amigo. Deixa eu botar no mudo aqui, porque eu tô com um verdadeiro estúdio aqui. Tô vendo 3 Thiago Guimarães. E eu não tô te vendo. Ah, calma aí, deixa eu ligar aqui do laptop. Pronto, agora você deve estar me vendo aí. Tá me vendo, Thiagão? Tô te vendo. Eu não sei, o Skype ele tem uma função que, se você pegar o teu mouse lá e pegar a foto e arrastar, você consegue verificar o que você quer assistir na sua tela. Então, por exemplo, você estava falando, eu puxei a apresentação junto com o seu rosto, ficaram a apresentação e o teu rosto junto. No computador estava só o rosto, então isso é legal. Ah, tá. Né, que a gente consegue ver. Cara, é muito bom, né, falar sobre esse assunto, ainda mais do que a gente está vivendo, né? Recentemente eu lembro que eu vi um estudo falando, não sei se você conhece, sobre a distância, a razão do dedo anular e do dedo indicador. Que essa razão entre esses dedos possui uma relação diretamente com a exposição, né, hormonal da criança na época que ela era lá, feto, né, na vida intrauterina, né? E isso aí parecia uma coisa totalmente surreal, mas aí eu li o estudo, uma revista
de alto fator de impacto, um estudo, sabe, sério. Aí eu falei, não é possível. E aí, por que eu olhei esse estudo? Por que eu cheguei nesse estudo? Porque eles olharam a taxa de mortalidade, né, em indivíduos que tinham esse fator, essa razão associada a uma questão hormonal mais apurada, digamos assim, né? E aí eu falei, pô, será que então que realmente está tendo essa relação nos dias de hoje? A gente tem visto que o fator de proteção para o Covid-19 relacionado à questão da imunidade, que está relacionado às questões hormonais, né, e à prática de atividade física. Isso aí abre um leque de possibilidades, tanto de estudos, mas principalmente para os próximos profissionais da área da saúde que vão se formar, né, Thiago? Oi, Erdizão, eu fiquei até curioso de saber, depois você me mostra isso aí, mas sem dúvida nenhuma, a gente, desde o início da pandemia, a gente tentou, principalmente aí quem é mais da área do sistema imune, né, quem pesquisa exercício, sistema imune, tentou alertar sobre a importância da manutenção dos exercícios físicos moderados, né, quem também é de outras áreas, nutrição, psicologia, né, de tentar controlar a ansiedade, estresse, que é difícil, quando você fica confinado tem um monte de conta para pagar, né, é difícil você controlar a ansiedade. Né? Tudo isso vai impactar na tua imunidade, na tua vulnerabilidade ou não. Né? Inclusive, se você me permitir compartilhar rapidinho uma tela aqui, claro. A gente teve, né, durante esse processo, agora, caramba, cadê a... Ih, eu abri a... Não estou conseguindo retornar aqui, mas... tá, consegui. Eu vou abrir aqui essa primeira tela. Eu acho que vai agora. A gente teve um aceite agora. Todo mundo consegue ver aí? Sim, sim. Esse artigo publicado é um artigo de revisão, nível de evidência 5, opinião de especialista, é uma revisão, tá? Publicado aí na Revista Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, que é uma revista importante aqui no Brasil, sobre inatividade física, doenças crônicas e imunidade, Covid-19, tá? Onde a gente reforça que a inatividade física é reconhecidamente uma condição que impacta o desenvolvimento de inflamação crônica de baixo grau, doença crônica não transmissível e suscetibilidade a infecções celulares. Vírus infectam células, tá? Então, o que a gente pode fazer para se prevenir? Porque não tem vacina e nunca terá uma vacina única, exclusiva contra a Covid. O vírus ele sofre mutação todo ano, tanto é que os nossos idosos precisam se vacinar contra H1N1, contra outras influenza, todo ano. Né? Você atualiza a sua vacina em relação ao ano anterior. É sempre assim. Então, olha lá, ansiedade, estresse mental, estado nutricional deficiente, consumo de drogas, sono, ritmo circadiano perturbado podem agravar ainda mais os prejuízos da inatividade física. Né? Então, existem relações que são extremamente importantes da gente pensar e, embora a gente coloca isso, poxa, Thiago, como é que faz para melhorar o nível de evidência dessas pesquisas para a gente afirmar com clareza que exercício físico, que todas essas alterações de lifestyle vão nos prevenir? No que diz respeito ao exercício físico, nunca. Porque eu não posso chegar e pegar um grupo com o Erdi, com o Thiago, com todo mundo que está aqui, infeccionar com Covid e botar para treinar. É antiético. Né? Então, quem é que vai responder essa pergunta de médio a longo prazo? É o Labese. São os estudos epidemiológicos. Você vai cruzar essas informações, né, de lifestyle, com estudos epidemiológicos de corte longitudinal para ver o que as pessoas fazem, né? Desenvolver lá odd ratio, né? Que são as razões de chance para determinados comportamentos, para dizer, olha, não desenvolveram Covid ou foram assintomáticos pessoas com essas características de estilo de vida, ou não. Né?
Por isso é extremamente importante. Vejam que essas áreas se conectam, né? Não tem como dissociar Não ciência. tem como. Não tem como. Não tem Né? como. E esses desenhos epidemiológicos são importantes para a gente ver justamente essas causalidades, né? Por exemplo, você está mostrando para a gente um estudo que depois, se você puder até compartilhar aí para a gente, cara, aí no chat, né? Para a gente ter esse arquivo. Essa foi a versão de prova, tá? Mas assim que sair eu vou mandar para todo mundo aí. Legal. Porque a gente, de fato, o que a gente tem observado nos últimos meses? Estudos observacionais descritivos, né? De relatos de casos, de opinião, estudos que, teoricamente, a gente vai ter aí algumas fragilidades, mas, ao mesmo tempo, é o que a gente tem para orientar os profissionais, porque os estudos experimentais nem sempre a gente consegue realizar com facilidade. E outro problema, né, Tiago? A gente está, quando fala aí da questão da vacina, a gente tem uma vacina hoje que está sendo testada, tanto a vacina da China quanto a vacina da Inglaterra, quanto a dos Estados Unidos, que não chega a sua eficácia de 50%. Então é você tomar uma vacina e ela não chega nem a 50% de cura, enquanto uma vacina de fato precisa ter 90%. E aí a gente tem um problema de fazer esses testes experimentais, mas, ao mesmo tempo, acompanhar aqueles indivíduos durante um tempo, e eu coloco aí 1 ano, pelo menos, para que você possa depois aplicar essa vacina dentro da sociedade. Então, a gente tem uma realidade aí para os próximos dias, que uma vacina, caso ela venha a ocorrer com uma boa eficácia, a partir de talvez de 2022. E as pessoas não se atentaram que o grande remédio, né, talvez aí para o fator de proteção para o coronavírus, né, as pessoas praticarem atividade física, as pessoas terem um estilo de vida saudável. E aí, como é que a gente tem isso? A Arineide, que mandou mensagem aí, ela é da educação, né? Ela é da educação, a Arineide. Como é que a gente fala de pessoas com a sua compreensão de saúde, se na educação a gente não tem isso, né? A gente tem uma formação precária. Então, as áreas se ligam de tal forma que, se a gente quer resolver o problema, né, a gente tem para os próximos meses uma área de conhecimento, que é essa área que a gente está vivendo, muito importante para desvendar, porque os estudos, como você disse, a gente tem estudos de um lado, estudos de outro, e agora a gente precisa fazer as associações. Se a gente tem grupos que fazem isso, grupos que não fazem, verificar o que está sendo feito e criar, né, as estratégias necessárias para que a gente comece a ter respostas, né, Thiago? Perfeito, Erdi. Inclusive, a proposta, né, dessa revisão eu vou ler aqui o trecho, né, é convidar profissionais da área da saúde, seus respectivos conselhos regulatórios, universidades, fundações de amparo à pesquisa, mídia, autoridades políticas e cidadãos leigos para a conscientização sobre imunidade e saúde no controle em médio a longo prazo. Ou seja, eu vou reproduzir aqui essa parte aqui no grupo para todo mundo. O nosso conceito de saúde, né, Erdi? Você, como epidemiologista, você tem muito mais propriedade para falar. Parece que há uma inversão de valor em relação à saúde, né? A gente está sempre correndo atrás de tratamento, não de prevenção, entende? Então, como é que a gente faz para reforçar isso? É a importância da gente discutir essas estratégias e dominar principalmente o porquê, não simplesmente o como fazer, né? Por quê? Em relação a essa perguntinha da Aurineide, muito boa, qual o tempo ideal de prática de educação física para manter um equilíbrio saudável para o corpo? Essa pergunta também ela daria origem a uma discussão de mais 10 aulas, 10 aulas de 2 horas aqui, ou de uma disciplina inteira na graduação. Mas em linhas gerais, tá? O que é que eu posso fazer? Eu, leigo, quero fazer atividade física. Você das 3 condições, você vai se encontrar em um desses 3 grupos. Ou você é sedentário com baixíssimo nível de aptidão física, com várias doenças crônicas, né? E aí você precisa progredir
de uma duração pequena, de intensidade bem baixa, ao longo do tempo, sem pressa, fazendo o que te dá prazer, principalmente, porque senão você não vai aderir ao exercício físico. Não é tão simples assim, abrir o aplicativo e sair pulando, né? Isso não é recomendado. Ou você é uma pessoa que tem um baixo nível prévio de aptidão física, tem um comportamento, eventualmente faz, eventualmente não faz, né? E aí você pode se engajar num programa de atividades moderadas, ou você já tem um bom nível de aptidão física, já foi atleta, faz com regularidade, né? Então, o tempo ideal de prática de educação física, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, se a gente conseguir acumular de 20 a 30 minutos por dia, ok, já é suficiente. Mas se você se encontra dentro daquele primeiro grupo, qualquer coisa que você faça, dentro de uma duração não tão prolongada e uma intensidade baixa, pode ser o suficiente para você começar a se engajar para daqui a 3 ou 6 meses depois você, de fato, esteja dentro daquilo que a Organização Mundial da Saúde preconiza como ideal, né, para a gente. O que eu faço? Depois, Aurineide, ou quem quiser, né, a gente tem um programa de prescrição à distância, né, é uma cortesia, o GPE, nosso grupo desenvolveu. Tá? A gente tem uma avaliação virtual, a estratificação de risco para saber onde você se encontra e a sugestão de uma atividade física, né, que contemple também outros quesitos dentro, principalmente desses que a gente acabou de conversar. Quem tiver curiosidade, quem quiser, meus contatos estão aí, a gente pode conversar depois. Tá? Legal, meu amigo. Te agradecer, cara. Te agradecer aí mais uma vez, tá? Pessoal. Você deixou o teu Instagram aí pro pessoal? Vou colocar aqui de novo. Coloca aí teus contatos, coloca o Instagram do GPS, né, que é um grupo de pesquisa que vem fazendo um trabalho muito legal aí nos últimos anos, né, você liderando aí essa garotada, muitos ex-alunos também, galera que você conduziu aí com maestria, né, a processo de graduação, né, e enfim, a Kelly falou aí, com a pandemia muitas pessoas estão precisando se reavaliar e até mesmo as que já praticam atividade física, né? Então a gente teremos aí dentro dessa novela capítulos interessantes para os próximos meses, tendo em vista que, infelizmente, aqui no nosso país a gente não tem tantos pesquisadores, tantos profissionais, né, especialistas interessados nesse assunto. É uma pena, né, Thiago? Edizão, a Kelly colocou aí, né, verdade, e assim, uma novidade, né, no nosso grupo, que inclusive a gente pode estender para o Labese, uma sugestão, eu sempre fiquei muito perturbado enquanto docente, né, na universidade, a gente via consultório de nutrição, né, graduandos da nutrição lá já tendo a possibilidade dentro do campus, verdade, visualizar, atender e tal. Então, você tinha consultório de nutrição, você tinha atendimento do laboratório de direito, você tem o laboratório de enfermagem, você tem o atendimento da psicologia, mas você não tem, com frequência, o consultório de educação física, né? Então, a gente desenvolveu um projeto desse, né? Que é um projeto que pode impactar a comunidade ali ao redor. Então, quem tiver interesse, você mesmo, né, Ed? Com certeza. Hoje eu fiquei sabendo aqui de um negócio legal, o GPEX agora vai fazer parte da Universo, né? Pô, muito bom. A gente vai ter a possibilidade de aplicar esse nosso projeto prático, né, teórico prático, não apenas publicar, produzir, mas também aplicar na prática. Né? E quem tiver interesse aí, os contatos estão aí, a gente toca esse barco. Poxa, legal, meu amigo. Obrigado mais uma vez, tá? Pela resenha, pela palestra, pelo conhecimento, pela consultoria dada aqui pra gente hoje. Tá? Fico feliz aí de você ser um grande parceiro nosso. É importante que a gente tenha, durante essas apresentações, né, e principalmente a oportunidade de conhecer os especialistas em cada área, né, do conhecimento. Você é um grande estudioso dentro dessa área e fico muito feliz aí de ter a sua participação aqui com a gente, tá? E a gente está gravando isso também, depois a gente vai disponibilizar lá no YouTube, obviamente, com a sua autorização,
para que as pessoas possam estar assistindo também essa palestra. A ideia é essa, é dissipar aí conhecimento, dissipar informação e dar oportunidade, né, para as pessoas aprenderem. Beleza, meu amigo? Maravilha, Erdizão. Satisfação toda minha, tá? Um abraço aí em cada um de vocês. Saudades, hein, meu amigo? Saudades também. Um abraço. Gente, obrigado pela resenha nossa aí hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Semana que vem a gente vai ter a professora Marina falando sobre aprendizagem motora, psicomotricidade, que é uma área muito atribuída à psicologia, à fisioterapia, educação física e pedagogia, né? Que tem essa área de atuação em comum, tá bom? Então acho que vocês vão gostar também. Beleza? Um beijo para todo mundo, tá? E até semana que vem, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.